Fala, rapaziada, antes de começar o vídeo, eu só queria dizer que eu finalmente lancei uma música nova. Tô muito feliz de estar disponível no canal pra você curtir, se deliciar. Primeira música de um novo álbum que eu vou lançar esse ano. Se você gosta do que eu faço, já curte lá, espalha pros seus amigos. Bora fazer essa parada viralizar. Vai estar no primeiro link da descrição. Antes mesmo da cerimônia começar, o Grammy de 84 já carregava uma pressão enorme. Dentro do Share Stadium, os executivos das maiores gravadoras do mundo acompanhavam tudo de perto. O motivo era simples. Um único artista tinha dominado o rádio, a TV, as lojas de disco de um jeito que ninguém nunca tinha visto. Parecia que a própria premiação não sabia lidar com um sucesso daquele tamanho. Michael Jackson, com apenas 25 anos, chegou no evento já sabendo que os números falavam por si só. Thriller já tinha vendido mais de 32 milhões de cópias no mundo. Ficou 37 semanas no topo da Billboard 200 e colocou 7 músicas no top 10. A MTV tinha mudado por causa dele. A Pepsi acabava de fechar o maior contrato de publicidade já feito com uma celebridade. Michael já era muito mais do que um cantor. Ele lançava tendências, movimentava bilhões na indústria do entretenimento e chamava uma atenção que nenhum outro artista conseguia alcançar. O Grammy não estava premiando um álbum de sucesso, estava diante de um fenômeno. Os organizadores sabiam que isso podia virar um problema. Normalmente, o Grammy dividia os prêmios entre vários artistas para manter um certo equilíbrio, mas Thriller não seguia essa regra. Se dessem menos prêmios do que o Michael realmente merecia, a premiação perderia a credibilidade. Se seguissem exatamente o resultado da votação, a cerimônia inteira poderia virar praticamente uma homenagem a um único artista. A expectativa era tão grande que, antes mesmo do primeiro prêmio ser entregue, muita gente já dizia que aquela noite seria a noite do Michael Jackson. A única dúvida era se o Grammy estava preparado para ver um único nome dominar tudo diante das câmeras. Outros indicados como Prince, Lionel Rich, David Bowie, Donna Summer, The Police, que já eram artistas gigantes, com carreiras que já tinham marcado a história da música, em qualquer outro ano, qualquer um deles poderia sair dali como um grande vencedor. Mas todo mundo sabia que aquela não era uma disputa comum. O sucesso de Thriller era tão absurdo que parecia ter mudado as regras do jogo. Conforme as primeiras categorias se aproximavam, a tensão só aumentava. Todo mundo sabia que a primeira vitória poderia garantir o resto da noite. Se Michael começasse ganhando, seria difícil imaginar onde aquela sequência iria parar. Se perdesse logo de cara, talvez o Grammy mostrasse que ainda seguiria a tradição de dividir os prêmios entre vários artistas, mas quando o primeiro envelope foi aberto, não sobrou mais nenhuma dúvida. A primeira vitória veio cedo, e foi só o começo. Quando chegou a hora de anunciar o vencedor de melhor performance vocal masculino de R&B, a pausa pareceu durar mais tempo do que o normal. Então veio o anúncio: Michael Jackson por Billie Jean, e a reação foi imediata. Os aplausos deixaram de ser apenas por educação e viraram uma verdadeira explosão. E ninguém pareceu surpreso. Era como se todo mundo já soubesse que aquela noite tinha encontrado seu protagonista. Michael se levantou com calma, mantendo a postura de sempre, mas as câmeras mostravam que o clima no auditório havia mudado. As pessoas viravam para olhar, as conversas paravam, e muita gente acompanhou sua caminhada até o palco com a sensação de que estava vendo um momento que entraria para a história. Em poucos minutos aconteceu de novo. Billie Jean venceu como melhor canção de R&B. Logo em seguida, Thriller levou o prêmio de melhor álbum de R&B. A cada nova vitória, o impacto aumentava. Os aplausos ficavam mais fortes, a expectativa crescia e a sensação era a mesma. O Grammy deixava de ser apenas uma disputa entre grandes artistas e aos poucos se transformava na noite de Michael Jackson. Nos bastidores, os produtores começaram a adaptar a transmissão ao vivo, as câmeras passaram a mostrar Michael por mais tempo, registrando cada reação dele, e também o rosto da plateia diante do que estava acontecendo. Até o ritmo da cerimônia mudou. Aquela noite já não era apenas sobre anunciar vencedores, era sobre acompanhar um momento histórico que parecia não ter fim. Quando Michael voltou ao seu lugar carregando vários troféus, já não havia mais dúvidas. O Grammy não estava apenas entregando prêmios. Estava vendo um artista dominar a maior premiação da música. E a metade da cerimônia ainda nem tinha chegado.
Quando o Michael Jackson começou a ganhar um prêmio atrás do outro, ficou claro que a cerimônia já estava dividida em dois lados. De um lado, estavam as pessoas que acreditavam estar vendo a maior noite da história do Grammy. Do outro, havia quem começasse a pensar, em silêncio, se a premiação não tinha passado do ponto. O domínio de Michael Jackson era tão grande que fazia a disputa parecer desigual. Enquanto ele continuava vencendo, as câmeras mostravam reações bem diferentes na plateia. Quincy Jones, produtor de Thriller, parecia surpreso, mas também muito orgulhoso, sabendo que ele e Michael tinham acabado de mudar a história da música. Lionel Rich, indicado naquela noite e amigo de Michael, aplaudia com respeito e mais tarde disse que o que estava acontecendo era impressionante. Já Prince, que também concorria em várias categorias, nem apareceu na cerimônia, aumentando os comentários de que ele não queria assistir à coroação de outro artista. Nos corredores do Share Stadium, ninguém mais discutia quem levaria os prêmios, a conversa já era outra. Quantos troféus Michael ainda conseguiria levar para casa? A cada novo anúncio, tudo ficava mais previsível e, ao mesmo tempo, mais difícil de acreditar. Alguns convidados sorriam, outros apenas observavam em silêncio, tentando entender se estavam vendo uma premiação ou um momento que nunca mais se repetiria. Pela primeira vez, o Grammy parecia pequeno diante do fenômeno que ele estava homenageando. Nos dias seguintes, jornais, revistas e programas de TV continuaram discutindo o assunto. Para muita gente, a academia só tinha reconhecido um álbum que mudou a história da música, mas para outros, dar tantos prêmios para um único artista fazia a competição parecer desequilibrada. Ver Michael dominar a cerimônia daquele jeito causava um certo incômodo, como se o próprio sistema não estivesse preparado para ver alguém vencer tanto de uma vez. Mesmo assim, não tinha como discutir os fatos. Os números estavam ali, o impacto do álbum era impossível de negar. Nenhuma crítica mudaria o que tinha acontecido. No fim das contas, a pergunta deixou de ser se Michael merecia aquelas vitórias. A questão agora pro Grammy era outra. Como fazer o público acreditar que existia uma disputa quando um único artista parecia estar muito à frente de todos os outros? E foi justamente aí que o sistema começou a reagir. Michael Jackson. And the winner is... E.T., the extraterrestrial Michael Jackson, Quincy Jones, album producer. Oh, here we go. There's no winner! Thriller! And the producer of the year is... Yeah, babe. Come on, what do you got? What are you looking at? What we got? Quincy Jones and Michael Jackson. Michael subiu ao palco várias vezes, falando com calma, sorrindo e fazendo história a cada novo prêmio que recebia, mas longe das câmeras, a pressão já começava a cobrar seu preço. Nas semanas antes do Grammy, Michael praticamente não parou. Dividiu o tempo entre ensaios, gravações, entrevistas e os preparativos para a nova fase da carreira. Aos 25 anos, ele era o maior artista da indústria. Anos depois, pessoas próximas contaram que Michael estava completamente esgotado, tanto fisicamente quanto mentalmente, mas sentia que não podia diminuir o ritmo. Dizer não simplesmente não era uma opção quando o mundo inteiro esperava a perfeição. Enquanto ele era tratado como o maior artista do planeta, Michael também vivia com a sensação de que qualquer pequeno erro seria observado por milhões de pessoas. A calma que mostrava no palco escondia um esforço enorme para continuar firme enquanto a pressão crescia junto com a sua fama. E naquela noite dava para perceber isso. Seus discursos eram curtos, seus movimentos sempre controlados. Ele quase nunca ficava no palco mais tempo do que precisava. Pro público, aquilo parecia humildade, mas para quem convivia com ele, parecia alguém tentando manter a calma enquanto tudo ao seu redor acontecia cada vez mais rápido. Mesmo nos momentos de maior comemoração, Michael evitava ficar muito tempo diante das câmeras, recebia o prêmio, agradecia rapidamente e voltava para o seu lugar, como se quisesse que a atenção continuasse na música e não nele. Mas a realidade era diferente. A cada nova vitória aumentava ainda mais a pressão sobre seus ombros, e a expectativa em torno de tudo que ele faria dali pra frente já tinha chegado a um nível que poucos artistas na história conseguiriam enfrentar.
2 dias depois da cerimônia, em 27 de janeiro de 84, durante as gravações de um comercial da Pepsi no Share Stadium, um erro nos efeitos pirotécnicos provocou graves queimaduras em seu couro cabeludo. As imagens dele sendo levado de maca correram o mundo e rapidamente viraram manchete. O clima de comemoração em torno de Thriller deu lugar a uma preocupação e mostrou da pior forma possível o preço de uma rotina intensa e sem descanso. Olhando para trás, é difícil não notar a coincidência. O maior momento da carreira de Michael foi seguido quase imediatamente por um acidente que mudaria sua vida para sempre. Para muitos historiadores e biógrafos, aquele não foi apenas um acidente de filmagens. Foi o começo de uma nova fase, marcada por dores, mudanças e uma pressão que só aumentaria nos anos seguintes. Antes, quase todo mundo só falava do talento de Michael Jackson, mas poucas semanas depois do Grammy, a conversa mudou. Agora, a pergunta era outra. Será que ele tinha ficado grande demais? Alguns executivos da indústria comentavam nos bastidores que Michael já não podia mais ser controlado. Programadores de rádio, críticos e até alguns votantes de premiações começaram a dizer que ele estava aparecendo demais. O mesmo sucesso que fez daquela noite um momento histórico também começou a incomodar muita gente. O único artista dominando rádios, manchetes e premiações parecia tirar espaço dos outros. E isso deixou uma parte da indústria preocupada. A imprensa ficou dividida. De um lado, muita gente dizia que Michael Jackson merecia tudo aquilo. Afinal, Thriller tinha mudado a música pop e elevado o nível da indústria. Do outro, começaram a surgir críticas dizendo que o Grammy tinha exagerado e que toda a atenção estava sendo colocada em um único artista. Aos poucos, palavras como fabricado, superestimado e protegido passaram a aparecer com mais frequência em jornais e revistas. O clima de comemoração foi dando lugar à desconfiança. Aquela noite que parecia a consagração definitiva de Michael também marcou o começo de uma resistência que o acompanharia nos anos seguintes. Olhando para trás, muita gente que estudou a vida de Michael Jackson aponta 84 como o começo de uma grande mudança. A admiração por ele continuava enorme, mas começou a dividir espaço com essa desconfiança. Os elogios já não vinham sozinhos. Eram acompanhados de comparações, críticas e expectativas cada vez maiores. Cada passo de Michael Jackson passou a ser observado de perto. Qualquer música nova, mudança na aparência ou entrevista virava notícia e motivo de discussão. A ironia é difícil de ignorar. Daquele momento em diante, fazer sucesso já não era o suficiente. O mundo esperava que ele superasse a si mesmo o tempo todo. E décadas depois, essa pressão ainda faz parte da forma como sua história é lembrada. De um lado, um artista com talento fora do comum. Do outro, alguém que viveu sob um nível de expectativa que pouquíssimas pessoas já enfrentaram. No fim da noite, o resultado era impossível de discutir. Michael ganhou 8 Grammys em uma cerimônia, sem dividir o holofote com ninguém. O que deixa essa conquista ainda maior é pensar quando ela aconteceu. Em 84, não existiam campanhas virais, mutirões de fãs nas redes sociais ou algoritmos ajudando um artista a aparecer mais. Quem escolheu os vencedores eram profissionais da indústria, produtores, engenheiros de som, compositores e executivos que entendiam o trabalho por trás de um grande álbum. O reconhecimento veio de pessoas que sabiam o tamanho do desafio de criar um disco como Thriller. Mesmo com algumas críticas ao domínio de Michael naquela noite, a maioria concordava em uma coisa: Thriller tinha mudado o padrão da música pop. Michael não só fez um álbum que vendeu milhões, ele criou uma obra que marcou a história e que a própria indústria não conseguiu ignorar. Nem mesmo o Grammy voltou a viver uma noite como aquela. Nas décadas seguintes, vários artistas também ganharam muitos prêmios, mas muita gente passou a enxergar a academia como mais cuidadosa na hora de distribuir as principais categorias, evitando que um único artista dominasse toda a cerimônia. O que aconteceu nessa noite de 84 seria muito difícil de acontecer outra vez. Hoje, esse recorde vale muito mais do que um número. Ele representa um momento em que a fama de um artista chegou a um nível que a própria indústria não parecia saber como lidar. Michael Jackson não apenas ganhou prêmios, ele transformou o Grammy no palco da sua consagração e mudou para sempre o significado de vencer a maior premiação da música. Por isso, mesmo depois de tantos anos, aquela noite continua sendo uma das maiores demonstrações de reconhecimento artístico que a música já viu. Quando as pessoas lembram de 25 de janeiro de 84, quase sempre pensam na vitória. 8 troféus, aplausos de pé, um jovem artista fazendo história. Mas por trás da festa
aquela noite também marcou o início de uma nova fase, cujas consequências só apareceriam anos depois. O Grammy não apenas premiou Michael Jackson, colocou ele em um lugar onde nenhum artista tinha chegado antes. Depois de dominar a premiação daquele jeito, Michael Jackson deixou de ser comparado com qualquer outro cantor. A partir dali, tudo que ele lançasse seria comparado com Thriller. E esse padrão era praticamente impossível de alcançar. Fazer sucesso já não bastava. Se um álbum não repetisse o mesmo impacto, muita gente já dizia que ele estava em queda. Cada disco, cada música, cada apresentação passaram a ser avaliados não pelo que eles realmente eram, mas pelo quanto conseguiam chegar perto do maior fenômeno da música pop. O problema é que recordes como aquele quase nunca acontecem duas vezes, nem para o mesmo artista. Mesmo assim, era exatamente isso que o mundo esperava de Michael. Sem perceber, a própria indústria transformou o maior momento da carreira dele em uma cobrança constante, criando um nível de expectativa que praticamente ninguém conseguiria manter por muito tempo. A ironia é que aquela noite, lembrada por muita gente como o ponto mais alto da carreira de Michael Jackson, também marcou o começo do seu isolamento. O nível de fama como aquele não trouxe tranquilidade, trouxe pressão, desconfiança e uma atenção constante. Os aplausos continuaram, mas vieram acompanhados de algo muito mais pesado, expectativas impossíveis de alcançar. A partir dali, cada nova conquista deixaria de ser comparada pelo que ela era e passaria a ser comparada com o sucesso gigantesco de Thriller. Qualquer resultado abaixo da perfeição seria visto como fracasso, mesmo que fosse um enorme sucesso para qualquer outro artista. Depois de décadas, o recorde daquela noite ainda continua de pé, não porque hoje em dia não existe nenhum artista com talento que possa superá-lo, mas porque ninguém mais teve a chance de dominar o Grammy daquele jeito outra vez. A indústria aprendeu com 84. Aos poucos, o equilíbrio passou a ser mais importante do que o domínio absoluto. A ideia de um único artista levar tantos prêmios em uma só noite começou a ser vista com mais cuidado para manter a sensação de uma disputa equilibrada. Por isso, quando lembramos daquele Grammy, não estamos falando apenas de troféus. Estamos falando do momento em que o mundo descobriu até onde o sucesso pode levar uma pessoa. E como chegar ao topo também pode significar não ter mais para onde subir.